O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. Sexta-feira, 12 de novembro, mais uma vez pensando em entrar na casa de vocês. Agora, programa 1001, vamos começar a contagem toda de novo. E vamos ficar aqui até onde Deus deixar. E, claro, na direção da emissora quiser. E vocês também do outro lado da telinha quiserem, né? Porque vocês são a razão maior de todo o trabalho, né? E, como sempre, a gente procura trazer assuntos que eu entendo de ser interesse da nossa região. Nesta noite eu estou recebendo mais um nome que foi candidato a prefeito nas eleições do ano passado. Vamos conversar com ele sobre como foi essa experiência, fatos importantes ocorridos ao longo da campanha e se ele tem pretensões na vida pública, ou seja, se pretende concorrer a algum cargo no próximo ano ou mesmo se pretende concorrer mais uma vez à cadeira número 1 do Palácio Barão do Nova Friburgo em 2024. Esse tipo de programa acompanho pensando desde o seu início, sendo que em relação aos nomes que concorreram em 15 de novembro, o último, à cadeira de prefeito, já conversei aqui com a ex-candidata Lucidade Novaes e o ex-candidato Mariosanda Rádio. É importante deixar claro que eu não tenho a pretensão de convidar os 15 nomes que não foram eleitos, até porque no próximo ano teremos eleições e voltaria o foco a elas lá para provavelmente abril. Eu vou conversar com o convidado de hoje mais alguns. Não é uma agenda que eu faço a cada 40 dias, então, para que fique bem claro, senão, Mandé, por que você entrevistou fulano, não entrevistou Beltrano? Não tem pretensão de convidar todos, tá? Mas estou convidando alguns que eu estou achando que são interessantes. E certamente conversaria com mais algum. Esta noite conversaremos com o então candidato André Montechiari, que concorreu pelo PRTB, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, e obteve 6.615 votos, sendo o sexto colocado entre 16 candidatos. Enfim, este é o tema do programa desta noite. Passado quase um ano das eleições de 15 de novembro, as marcas que ficaram em André Montechiari. Mas antes eu tenho que fazer um pedido, que eu venho fazendo já há vários programas, e tem um mantra também que eu já venho como diz o outro, rezando a vários programas. Vamos inicialmente ao pedido. Ele veio da diretora-presidente da Casa Madre Roseli, Maibi Caristiato Forçar. Abre aspas para o pedido dela. Estacionamento rotativo, Casa Madre Roseli. Toda a renda é revertida para a instituição. Agora, toda parada no estacionamento é uma ajuda para a instituição. Aqui você estaciona e faz os projetos sociais das instituições andarem. Né? Pare e ajude. Aberto de segunda a sexta, das 17 às 19 horas. Rua General Osório 126, com acesso também pela Avenida Rui Barbosa. Estacione e seja solidário, né? Isso eu falo da importância de se usar estacionamento. Não quero aí que os proprietários de estacionamento fiquem aborrecidos comigo, mas é a função social desse estacionamento. E ele está num local que não é muito fácil estacionar, ali perto do Raul Sertã. Ali tem uma série de colégios, é melhor para estacionar, parar nesse estacionamento, que fica parado em fila dupla, né? Atrapalhando a vida dos demais. Tem clínicas também, tem laboratórios, enfim, é um bom local. Vamos, estacione corretamente, não atrapalhe o trânsito e ajude a Casa Madre Roseli. Agora vamos ao mantra iniciado também há vários programas. A famosa retirada da carreta abandonada há mais de 2 anos na Rua Bini, no Jardim Ouro Preto.
Marconinho, vamos lá. Tá aí primeiro dessa imagem que eu acho que ela é importante num ponto. Vocês estão observando, a carreta está totalmente abandonada, já tem mato lá em cima, está na contramão. Se um carro entrar ali, como está aquele carro entrando, ali tem um carro parado, o carro está parado em cima da calçada, que não pode. Mas ele poderia parar do outro lado da carreta na mão, e aí, quando acontece isso, não anda ninguém ali. Essa carreta já veio do governo Renato Bravo e já está há quase um ano no governo Johnny Maicon, né? E eu falo o seguinte, existe um instrumento legal no Código do Trânsito Brasileiro que permite... deixa essa imagem aí, deixa essa imagem anterior um pouquinho aí, tá, ô Marconinho? A anterior. E a outra, a seguinte. Isso, deixa essa parada um pouquinho. Existe um instrumento legal no Código do Trânsito Brasileiro que permite que essa carreta ela já poderia ter sido retirada há muito tempo. É a Lei 9.503, de 97, que no seu artigo 181, capítulo 15º das infrações, inciso 10, diz o seguinte: que estacionar o veículo, impedindo a movimentação de outro veículo, é infração média, sujeita a multa e remoção de veículo. O que está fazendo? Ele está na contramão. Se o outro parar na mão certa, não passa ninguém. Mas o nosso secretário de Ordem e Mobilidade Urbana, apesar de ter esse instrumento na mão, ele alegava que precisava de mais. Pois bem, no último dia 27, o Diário Oficial do município publicou a Lei Municipal número 4.826, modificando a Lei Municipal número 4.598, de 2017, que o secretário tanto solicitava. Eu vou destacar alguns pontos dela. Eu vou ler aqui alguns pontos dessa lei, já modificada. Lei Municipal número 4.598, de 19/12/2017, dispõe sobre a remoção de veículos abandonados ou em situações que caracterizem abandono. Eu vou logo para o artigo 2º, que é o que interessa mais. A condição de abandono dos veículos motorizados ou não, estacionados em logradouros públicos, é caracterizado por uma das seguintes situações. Aqui diz as situações. Inciso 1, visível estado de má conservação. Agora pode botar as demais fotos que vocês vão ver o estado que ela está. Pode tocar as outras fotos, o Marconinho. Você vê que ela tem mato, a carroceria não tem mais digamos, a parte que fecha a carroceria, pneu no chão. Então, tá, exemplo, visível estado de má conservação, coberta de sujeira e pichada. Está toda suja, com indício de deterioração, com vidros quebrados ou sem vidro, faltando equipamentos essenciais, com os pneus murchos, vocês viram que o pneu está murcho, ou quando estiver somente com as rodas, com a lataria podre, enferrujada, apresentando avarias. Ela está toda assim. E aqui fala de mais 2 itens que não vem ao caso. Eu vou partir o caso. Nos casos em que ficar caracterizado abandono, o veículo será identificado e o proprietário será notificado pelo órgão municipal competente para que retire o veículo do logradouro público em prazo de 30 dias sob pena de remoção. Ou seja, o veículo está lá, a lei alega que tem que ser notificado. Agora, o importante é a forma de notificar, que está no seu artigo 2º, está no parágrafo 2º do artigo 3º. A notificação que se trata o caput deste artigo será realizada pela Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana, a SMOMO, por meio de edital, publicado no Diário Oficial do município e por notificação fixada no vidro ou lataria do veículo, concedendo 30 dias para o proprietário responsável para a remoção deste logador público. Ou seja, então agora, secretário, não tem mais desculpa, tá? Não me arranje mais desculpa e tire essa carreta daí, tá? Você queria a lei veio, tá? A sua orelha vai continuar ardendo se você não retirar essa carreta de lá. E a fome de secretaria dorminhoca, que já vem desde do governo passado, vai continuar sendo. Então, olha, enquanto a carreta estiver lá, eu vou continuar fazendo barulho aqui. Então depende de você, secretário. Se você quer que continue, cumpra o seu dever. Eu só quero que você cumpra agora com o seu dever. Já você não queria a lei? Agora a lei tem. Então cumpra com o seu dever e tire a carreta de lá. Prefeito Johnny Maicon, o secretário é teu subordinado. A sua orelha também vai arder, né?
Dito isso, então vamos para o tema da noite, que é, passado quase o ano das eleições de 15 de novembro, as marcas que ficaram em André Montechiari, claro. Antes devo registrar que eu gosto sempre de falar o nome completo da pessoa, né? André Luiz Montechiari Lobosco, né? Duas famílias tradicionais aí, família Montechiari e família Lobosco, né? Você carrega por trás do seu nome dois nomes que obrigam você a honrar esses nomes, que eu tenho certeza que você está fazendo isso. Você é conhecido aí por todo mundo por André Montechiari, então assim que eu apresento. André Montechiari, ex-candidato a prefeito nas últimas eleições, obrigado por ter vindo, boa noite. Boa noite, Modesto, boa noite ao telespectador. Quero te agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer ao telespectador. E realmente, Modesto, os meus nomes me trazem muita responsabilidade pela criação que eu tive, pelo que eu represento e, sobretudo, pelo amor que eu tenho por Nova Friburgo. Você falou das últimas eleições e o que eu posso dizer das últimas eleições é que foi um grande aprendizado, foi uma experiência maravilhosa. Nós sabíamos desde o início, antes, um ano e meio antes das eleições, onde se iniciaram a formatação desse grupo para disputar as eleições, nós sabíamos grande parte dos desafios. Por quê? Nós optamos em fazer uma campanha sem dinheiro público. A gente vai desmiuçar isso ao longo do programa, tá? Eu não estou te cortando só para a gente poder seguir uma ordem. Fica à vontade, vamos falar isso aí. Mas a apresentação, boa noite mesmo. Boa noite e um então, agradecimento. Você está acompanhado de um dos entusiastas da sua campanha, que eu sei que trabalhou muito em favor dela. Sim. Pode citar quem é. Mineuvinho Neto, um grande amigo e uma pessoa que foi muito importante, completamente alinhado com os nossos valores, com os princípios, com todo o trabalho e o planejamento que foi feito. O Mineuvinho é um querido amigo e irmão. Então, é um privilégio tê-lo aqui. Obrigado, Mineuvinho, por você ter vindo. Mas poderia ter vindo o Rodrigo também, hein? Sim. Eu falei, da outra vez que você veio, só podia vir um, né? Dessa vez podia vir dois, não tem problema não. Mas você está muito bem representado com o Mineuvinho aqui. Com toda certeza. Mineuvinho, se a gente pisar na bola, puxa a orelha. Confio plenamente. Tá? Não, mas a gente pode pisar na bola às vezes sem querer. Eu conversei com você 2 vezes aqui no Pensando, um na pré-campanha, né? Sim. E outro na condição de candidato. Em ambas ficou evidente para mim o seu entusiasmo e crença na obtenção do resultado esperado, que era chegar à cadeira número 1, né? Sim. Do Palácio Barão de Nova Friburgo. Afinal, o resultado não veio. Eu conversei eu e o Zuri, conversamos com 15 dos 16 candidatos. É evidente que quem entra pensando, mas eu vi que você tinha você estava bastante confiante, né? Claro, além da falta dos votos necessários, né? Ao que você atribui não ter conseguido o resultado esperado? Quais foram as principais dificuldades que você não conseguiu transpor? Agora sim, agora você pode falar nelas. Sim. Primeiro, como eu estava dizendo, nós sabíamos que tínhamos muitas dificuldades no início, baseadas no fato de não estarmos utilizando dinheiro público, de não termos o tempo de TV necessário e foi uma campanha atípica em função da situação do Covid, ela acabou ficando muito curta. Nós sabíamos dessa dificuldade. Os estudos demonstram que o outsider, aquele que vem de fora da política, ele necessita de um pouco mais de tempo para poder ter um crescimento, porque a nossa campanha teve crescimento do início ao fim. Nossas pesquisas mostravam o tempo inteiro um crescimento. Mas uma campanha política, ela é um organismo vivo. Essa disputa, ela não é só o A contra o B. Tem motivos e ações que acontecem com vários candidatos, que nós tivemos 16 candidatos, cada vez que tinha algum fato com um candidato, o cenário se mexia como um todo. Nova Friburgo tinha e teve uma particularidade muito forte, que era uma rejeição a alguns candidatos. Então, essa rejeição modesta a alguns candidatos, ela movimentava o cenário o tempo inteiro. E em algumas pesquisas nós percebíamos que quando algum candidato que tinha uma grande rejeição a ser
o detentor da cadeira número 1, como você diz, quando isso acontecia, o cenário abaixo se movia inteiro. Então, nós tivemos uma pesquisa 10 dias, talvez antes da eleição, eu não recordo exatamente a quantidade de dias, mas foi uma pesquisa publicada pela Voz da Serra, que também teve, na nossa visão técnica, ali teve uma mudança, talvez a eleição tenha se transformado e tenha chegado a esse resultado pós aquela pesquisa onde se mexeu muito o cenário naquele momento. Então, assim, o maior desafio numa campanha não é a sua estratégia ou a estratégia de um grupo ou de um candidato, é o cenário, que é um organismo vivo que fica se transformando o tempo inteiro. Marcolinho, faz favor para mim, coloca aí os dados do Laje e depois pede para o Pablo me informar o tempo de programa, porque eu não sei se eu apertei aqui o cronômetro certo, tá? E faz esse favor. Bota os dados do Laje aí e pede para o Pablo me informar quanto tempo tem de programa para ver se eu anotei direito aqui. Tem uma questão, eu confesso que eu conheço muitos nomes na cidade, principalmente gente do meio político. Afinal, eu lido há mais de 40 anos com o meio político friburguense. Mas eu confesso que eu só ouvi falar em André Montechiari, foi provavelmente nos meses, eu não tenho certeza se foi em março ou abril, em função de um projeto que você estava aí, digamos, capitaneando ou promovendo, que é a distribuição de máscaras artesanais à população. Foi logo depois que a Covid veio para valer, aquela coisa toda. Aí eu ouvi falar em André Montechiari, tá? Evidentemente que a família Montechiari já é conhecida há muito tempo, mas o André Montechiari, depois eu sei que é um empresário já há bastante também tempo, mas sinceramente eu não conhecia, né? Eu conheci a partir daí. Então, né, achei até, poxa, que legal, projeto legal, né? Porque no momento inicial muita gente não tinha dificuldade com máscara e você acabou, de certa forma, arranjando trabalho para costureira e, ao mesmo tempo, ajudou a população. Vê, a pré-campanha, você se lançou candidato, tanto é que você esteve aqui no Pensando nessa situação. E ao longo da campanha, da pré-campanha e da campanha, eu observei que você contou um bom apoio das chamadas cabeças pensantes da cidade, né? Empresários. No entanto, o que a gente observa, eu tenho uma experiência bastante nisso, que o seu nome não conseguiu chegar junto ao povão, que é quem no final decide a eleição, né? Aí fica aquela ideia que você pode me dizer. Vamos lembrar que você chegou em 6º lugar. Os 5 primeiros que chegaram da frente, todos eram políticos conhecidos. Sim. Você não acha que você entrou muito tarde na campanha, não? Com toda certeza, Modesto. Como eu falei anteriormente, o outsider, quando ele chega, o fator tempo é a maior dificuldade, né? Ou é o elemento mais importante. Só que, devido à questão do Covid, como eu falei anteriormente, a data foi prorrogada, o movimento ficou um movimento muito curto para se fazer visitas em comunidades, para lançar um nome. Nós não tínhamos a TV. A TV, em Nova Friburgo, ela é muito importante, principalmente para o dito povão, para a grande população, para você chegar, de fato, na casa das pessoas. E nós sabíamos naquele momento, Modesto, que nós estávamos plantando uma semente de uma nova maneira de se fazer política, uma maneira que não utilizava o dinheiro público, uma maneira que tinha projeto, como você falou em cabeças pensantes, foram realmente muitas pessoas que se uniram para montar o plano de governo e para montar algo que fosse realmente sólido e factível. Então nós tínhamos o desafio de levar isso para a população, esse produto, naquele momento, para o consumidor. E esse era o desafio desde o início e nós fizemos o melhor que pudemos o tempo inteiro. Agora, de fato,
o grande ganho era a semente que estava sendo plantada de uma nova maneira de se fazer política em Nova Friburgo. Ou seja, de qualquer forma, você reconhece que, eu acho que é muito claro, né? 5 na tua frente, todos eles são políticos aí de conhecidos, né? Sim. Então isso faz diferença também. Com toda certeza. Os outsiders, porque, por exemplo, você fala assim, a gente fala assim, o Bolsonaro. Bolsonaro já tinha uma longa carreira no Congresso, o nome dele. Sim. E ele combateu um grupo que tinha uma grande rejeição, né? Bolsonaro tinha experiência política e combateu uma ideia que se chama PT e PSDB. E eu acredito que vai continuar dando certo porque o PT e o PSDB continuam sendo rejeitados pela maior parte da população brasileira. Tá? Eu mesmo fui um que votei contra PT e PSDB porque eu não quero vê-los mais mandando nesse Brasil enquanto esses líderes dele tiver. Querendo ou não, você enfrentou políticos já conhecidos, né? Então tem esse custo, né? Uma outra situação que me chamou a atenção, inclusive eu cheguei a comentar isso com um aliado seu, é que seu discurso, seu comportamento na campanha, eu diria que foi um discurso que não ajudou muito a você chegar no ouvido do povão. Eu não sei se alguém comentou isso foi falta de rodagem sua na experiência política, ou seja, a linguagem sua, o seu gestual, eu senti isso nos meus programas, porque as pessoas me falam, né? Eu gostei dele, mas ele, sei lá, você alguém chegou a falar com você sobre o seu gestual, o seu discurso? Ele não estava muito sintonizado com as chamadas massas, não? Sim, perfeito, Modesto. Algumas vezes a gente discutiu isso, né? Talvez eu tenha errado e assumo até esse erro. Agora, é muito difícil, e foi difícil naquele momento, agir de uma outra maneira. Porque eu tenho e estava com tanta convicção naquele momento de que os nossos valores, que os nossos princípios, que a maneira de fazer política tinha que ser diferente, que a gente tinha um cuidado e uma preocupação muito grande de não focar somente na linguagem e na maneira de falar com o povo. Porque, falando de estudos, existem inúmeros estudos, métodos, processos de comunicar. Poderíamos ter utilizado muito mais esses métodos, uma linguagem mais adequada para o povo, sem dúvida nenhuma. Agora, teria sido, vamos dizer, correto, ou melhor que correto, teria sido verdadeiro do nosso grupo, se naquele momento não era a nossa linguagem? Isso me faz lembrar o Enéas, isso me faz lembrar políticos que sempre defenderam a sua maneira de fazer, e talvez se nós tivéssemos mudado, poderíamos ter tido um resultado melhor. Mas será que nós não teríamos começado a alterar uma essência de um grupo que acredita que precisa comunicar de maneira clara, de maneira correta, sem ludibriar, sem trabalhar com nenhum fato ou factoide para tirar a atenção das pessoas? Então a gente procurou fazer um planejamento muito simples, muito pragmático, para que a gente comunicasse na essência o que nós somos de fato. Essa era a ideia. Mas talvez poderíamos ter feito de uma maneira diferente, com um pouco mais de comunicação, sem dúvida. Eu trabalhei muito de perto, trabalhei em várias campanhas dele, que era o Heródoto. Sim. Você sabe que o Heródoto ele tinha aquela fama, né, de ser um camarada meio duro, não falar. Quem conhecia ele, eu trabalhei com ele diretamente nas empresas dele, cerca de 20 anos. Nas empresas ele era um doce para tratar, mas ele tinha um discurso vibrante, né? Mas ele conseguia vender, ele não era carismático, mas ele vendia a ideia de, digamos, de ser um bom gestor, né? Sim. E eu sei que essas linguagens não são muito fáceis mesmo, não. Eu estou falando isso, mas eu não estou falando em tom de crítica, Sim, não. Eu estou compreendo. falando que é uma linguagem que a gente está acostumado a ver. Você vê o Paulo Azevedo era um tremendo carismático, Sim. né? E a gente tem hoje, né, o político que tem mais facilidade de usar essa linguagem ou não. Isso não é um erro, um acerto. Eu estou falando que a gente tem que sempre lembrar que quem vai ouvir, né? Por exemplo, eu não sou nada carismático. As pessoas me apreciam o programa
pelas verdades que eu sempre conduzo, pela seriedade. Se você vender de carisma, eu estava ferrado, né? Então, nem sempre o gestual é a linguagem, eu concordo com você. Tem hora que a gente tem que pensar em outros valores, né? E num fechamento sobre isso, assim, Modesto, a preocupação em fazer a coisa o tempo inteiro com tanta seriedade, talvez trouxe até um pouco de dureza, eu concordo. Mas eu tinha preocupação o tempo inteiro em passar toda a seriedade que existia no projeto, que existia no propósito de estar governando a Nova Friburgo. Então, naquele momento, não fazia sentido tirar essa seriedade. Mas vamos falar uma coisa, você passado um ano, você já tem um distanciamento já razoável da campanha. Sim. Você hoje acredita que você mudaria alguma coisa? Imagina, hipoteticamente, que você pretenda se candidatar em 24. Você mudaria alguma coisa nesse seu discurso, nesse formato? Ou você acha que é o formato que você seguiria mesmo assim, que é o correto? Não, eu acho que eu gostaria de fazer uma alteração, mas essa alteração, Modesto, sendo baseada não na criação de um personagem, e sim, de fato, como teria mais tempo, teria trabalhado mais as comunidades, mais as pessoas, e teria alinhado mais o discurso com elas, mas o discurso no sentido de discussão daqueles problemas. A hora que você está mais dentro dos problemas, do convívio das pessoas no dia a dia, fica tudo mais natural e mais leve. Então, o que eu teria feito diferente, eu faria diferente, era aumentar o convívio, né, nas comunidades, o convívio nas lideranças de bairros, de distritos, para que a gente junto criasse toda uma sinergia para discutir os assuntos. Talvez isso transformasse um pouco, trouxesse um pouco mais de leveza. Você usou a palavra que eu ia te perguntar, mais leveza. Sim. Sim. Marcolinho, está na hora do primeiro intervalo, não está? Então vamos para ele. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf. Seu sucesso começa aqui. Estamos retornando, conversando com o André Montechiari, fazendo um balanço da campanha dele, de passado um ano e dela. Você optou por não fazer coligações, que era permitida para o cargo de prefeito. Você acredita que elas fizeram falta ou não? Até porque você falou em televisão. Mas se você faz coligação com um partido que estivesse tendo televisão, você poderia ter se beneficiado. Mas você preferiu, como a gente chama de chapa puro sangue, que foi o PRTB, né? Você primeiro, você acredita que fez falta ou não? Você chegou a ser procurado por outros candidatos tentando compor com você uma dobradinha, sendo você candidato a prefeito ou a vice, ou isso nunca rolou? Sem dúvida fez falta, tá? A coligação, ela acaba trazendo alguns ganhos, né? Tempo de TV seria um deles, e até a nível de tamanho de grupo, tinham candidatos com 3, 4 nominatas de vereadores, então, assim, isso no resultado repercute diretamente. Eu tive possibilidade de alinhar com outros candidatos, sim, alguns eu sendo vice, outros eles viriam como vice. Agora, a maior dificuldade estava no alinhamento dos valores, das ideias, e também, Modesto,
na dificuldade nossa de confiar em alguns outros grupos naquele momento, porque era muito fácil ter feito uma composição. Agora, tem 4 anos depois de eleito que teria que pagar o preço dessa composição feita. Eu não sou completamente contra as coligações. Agora, existem coligações que fazem sentido, que você tem ideais, você tem grupos que têm sinergia, que tem um motivo para estar junto, que não é um interesse político apenas. Então, assim, a preocupação na leitura que nós fizemos, nas possibilidades que nós tivemos, nós não vimos possibilidades naquele momento de fazer uma coligação e continuarmos com os nossos valores intactos, né? Continuarmos tranquilos em relação a tudo que a gente havia planejado e que a gente tinha como propósito fazer dentro de seriedade, de tecnicidade. Os secretários que estavam sendo escolhidos eram todos cargos técnicos, não tinha nenhuma troca política, nenhum favor, nenhum débito com ninguém. Então, assim, esse cuidado ele foi mantido. E eu nem voltaria atrás, sabe, Modesto, sobre isso. Eu prefiro hoje não estar prefeito do que ter feito coligações ou algumas ações que hoje estivessem me causando mal-estar, que me trouxesse algum arrependimento e que, de alguma maneira, causasse algum dano ao município. Isso eu nunca faria. O fato de você fazer coligações não te garante também que seja eleito, porque nós tivemos vários que fizeram e também não foram eleitos, né? A gente só fala isso porque a coligação tem algumas vantagens, que você mesmo já disse. Mas, por outro lado, também tem as desvantagens, porque tudo na vida tem um preço, né? Eu sempre falo, almoço de graça, só papai e mamãe que estão para os filhos, né? O resto tem um preço, né? Sim. Então, quando eu falo que não fazer coligações, eu não considero isso um erro político, não. É uma opção. Tá? É uma opção, que pode dar certo ou não. Muitos fazem, eu já vi coligação, se eu não estou enganado, o Eduardo Paes no Rio, contra o Witzel, tinha mais de 15 partidos coligados e não foi a lugar nenhum. Não estou nada, né? O Witzel deu com os burros na água, mas por outros problemas, né? Por sinal, eu falei aqui semana passada. Até porque eu mostrei um vídeo do Witzel sentado onde você está. 6 meses antes das eleições de 2018, onde ele fez uma série de promessas, depois ele fez tudo diferente. Sim. E eu fiquei decepcionadíssimo com o Witzel, porque ele se elegeu nas costas do Bolsonaro e na ânsia de ser presidente, a primeira coisa que ele fez foi trair o Bolsonaro. E eu considero a traição, a infidelidade, um dos defeitos mais graves do ser humano. Então, eu estou falando, o fato de ter feito coligação não quer dizer que a pessoa vai ganhar, né? Então, não é uma crítica que eu faço, não. É uma observação porque a candidatura puro sangue pode ganhar, pode não ter, mas isso aí é uma opção de vocês e eu respeitei muito. Até porque se eu vi, isso é uma pessoa amiga, é uma família que eu convivo com eles há muitos anos, a família Sangar, então não tem por que questionar, não. Quem acompanhou a sua campanha notou que ela fez bastante barulho. Se você pensar bem, no período assim, vocês mesmos fizeram uma carreata com muitos carros. Ela foi uma campanha bem barulhenta, não foi falta de barulho, não. Quando eu falo barulho, nesse sentido, né? Sim. De ir para as ruas, muitos apoiadores, né? Muita gente sabia que tinha bastante apoiadores. Vocês tiveram um apoiador de luxo, né? Você tirou uma foto junto ao lado do nosso vice Mourão, né? Sim. No entanto, apesar desse barulho, quem acompanhou nas pesquisas de perto, e eu acompanhei, as pesquisas eu sempre acompanho essas pesquisas porque elas chegam para mim. Muita gente manda para mim com aquela expectativa que eu vou divulgar, mas apesar que as pesquisas que foram divulgadas foram aquelas que a lei permitiu, né? Mas eu recebi outras. E essas pesquisas, elas mostraram sempre 2 nomes muito próximos na frente, o Johnny Maia e o Anderson Nogueira, né? Os outros nomes flutuando um pouco. O Luiz Fernando apareceu, mas depois acabou não em lugar nenhum. Mas o seu nome nunca teve assim lá na frente, concorrendo.
Você imaginava que você teria uma votação maior, apesar que eu considero que para quem lançou seu nome poucos meses antes das eleições, conquistar mais de 6 mil votos, não foi uma votação ruim, assim. Eu estou falando que te envergonha, né? Para mim não foi. Lembrando que o primeiro colocado teve 22 mil votos, ou seja, você teve pouco menos de um terço dos votos dele. Mas você, como é que você analisa esse resultado? Eu analiso, Modesto, de forma muito positiva. Por quê? Primeiro, nós sabemos que apesar de Nova Friburgo ter aí os seus 200 mil habitantes, seus 160 mil, talvez, eleitores, a gente vem tendo um número muito baixo de eleitores, o que nós falamos aqui no programa anteriormente. Eu repito que é uma pena, o friburguense precisa se interessar por política, precisa parar de reclamar e sim participar, né, tanto na eleição quanto na campanha, nas pré-campanhas. Eu acho que isso vai ser importante para o município, a participação de todos. E nós sabíamos que tínhamos um desafio muito grande de 16 candidatos. Além disso, como eu falei anteriormente, tinha uma visão em Nova Friburgo de rejeição a alguns candidatos e por defesa a essa rejeição nós sabíamos que o cenário mudaria a todo momento. Na nossa análise o número foi bom e tem ainda um número maior de votos que a gente entende que nos últimos dias migrou talvez para o Johnny inclusive, né, numa intenção de segurar o Anderson, porque tinha, até antes da eleição, o cenário que aparecia era o Anderson em primeiro lugar, com o Johnny em segundo, né? E a gente imagina que essa virada que aconteceu nos últimos dias, nós que estávamos abaixo, né? Eu tinha aparecido em terceiro lugar na pesquisa do A Voz da Serra, dias antes, aconteceu normalmente uma migração desses eleitores no sentido de transferir o Johnny para primeiro em cima de uma rejeição que se gerou do Anderson naquele momento. Foi uma visão que o grupo identificou. Mas, de fato, os 6 mil votos foram muito interessantes. Eu venho de uma campanha extremamente curta, uma campanha sem tempo de TV e uma campanha que não usou dinheiro público. Nós sabíamos que poderíamos ter crescido muito mais se tivéssemos mais tempo, né? Ou que teríamos um resultado. Esse resultado foi bem satisfatório dentro da nossa análise e do que a gente entendeu do cenário. Não que nós entramos nessa disputa com a intenção de ter 6 mil votos, mas a gente entende que no cenário final o que aconteceu foi isso. Muitos votos de direita se dividiram, né? Aconteceram muitas divisões em função de 16 candidatos. Você tinha lideranças em todos os partidos e isso acabou dividindo muito. A indústria, o comércio, o centro da cidade, que era um lugar que nós trabalhamos bastante. Houve uma divisão muito em cima dos candidatos. Você não sabe como foi difícil para o eleitor se decidir. Eu sei porque eu sou um eleitor e eu conheço bastante do assunto, eu tive dificuldade. Tá? É uma eleição em que muita gente não votou no candidato que queria. Votou para proteger uma situação. Sim, tá? Com toda certeza. Eu mesmo votei assim. Eu não votei no candidato que para mim era o melhor. Eu votei porque tinha um candidato que eu achei que não deveria ser eleito. E não foi o Anderson, não. Foi um outro candidato. Por razões que eu guardo mais. É uma coisa até que isso me incomoda um pouco, apesar de eu ter feito isso, me incomoda um pouco no Brasil. A gente tem votado nos últimos tempos mais para defender posição e não para votar no melhor. Sim. Enquanto a gente estiver assim, votando para defender posição, porque eu não quero esse, eu não quero aquele, a gente vai continuar tendo um problema como a gente tem no Estado. Nós temos no Estado do Rio de Janeiro que os últimos 5 governadores eleitos, não como está agora aí o Cláudio Castro, que assumiu a vaga do Witzel, mas os 5, todos eles se enrolaram com o falcatrua, né? Sim. E um pouco talvez seja isso, seja essa forma a gente está votando. A gente tem que... nós estávamos conversando, por exemplo, que vem nós teremos eleições. Eu espero que o friburguense, já estou falando mais uma vez aqui, eu canso de falar, eu defendo sempre os candidatos da terra, eu não voto em candidato de fora de Friburgo, tá? Eu tenho o privilégio de votar desde os anos 70.
Eu confesso que até 89, enquanto meu pai era vivo, esses cargos, mesmo eu morando no Rio, meu tio era de Friburgo, eu votava muito em quem ele me orientava. Mas eu não voto em candidato de fora. Então eu espero que a gente tenha essa consciência de votar naqueles que a gente considera melhor. Não para simplesmente evitar que um outro ou outra ganhe, né? Mas a cabeça de cada um, né? Agora, tem uma questão, que eu não sei como é que você foi tratado. Você lidou com a mídia não muito tempo, né? Porque eu me lembro da primeira vez que eu vi você, eu não estou falando como empresário, que isso aí você tem as suas lideranças empresariais antigas, estou falando na condição de pré-candidato, de candidato, você lidou com a mídia e, como você disse, é um outsider, não estava no nome daqueles mais tradicionais, ou seja, aquela pessoa que aparentemente a mídia gosta mais, porque já sabe que tô falando, todo mundo sabe quem é. Você encontrou uma boa aceitação na mídia friburguense, a mídia tratou você com o respeito que você entendia que merecia, com a relevância que você acredita que deveria ter? Modesto, eu saí muito satisfeito dessa eleição. Eu fui muito bem tratado pela população, eu fui muito bem tratado pela mídia, eu não tenho queixas a fazer, não. Eu percebi, infelizmente, como a gente tem muitas mídias alternativas hoje, a rede social abriu realmente a comunicação, né, de uma maneira, que tinham muitas pessoas que estavam se colocando como se tivesse isonomia e não tinham. Estavam contratadas ou trabalhando para um partido ou para um candidato. Mas quem tinha um pouco mais de sabedoria logo percebia que aquilo não era uma coisa verdadeira. Essa foi uma coisa que me incomodou um pouco hoje, que é diferente. Uma campanha, eu não havia participado antes, mas uma campanha com internet, ela é bem complexa nesse sentido, porque você perde um pouco o controle sobre a mídia, perde totalmente o controle. Então, você não sabe realmente o que é real ou o que tem interesses, né, desses ditos profissionais. Isso me incomodou um pouco. Agora, por ser bem ou mal tratado, eu fui muito bem tratado. Eu vejo que num certo momento existiu uma especulação da possibilidade de nós crescermos e até vencermos a eleição. Nesse momento, tive uma procura maior pela mídia, pelas pessoas, que também é natural, mas, de uma maneira geral, fui muito bem tratado e recebido pelo friburguense, pelo meu povo e pela mídia, de uma forma geral. Como é que você avalia agora essas próximas eleições com essas ferramentas virtuais? Será que elas vão continuar preponderando cada vez mais? O TSE está prometendo que vai agir ano que vem. Infelizmente não dá para acreditar no Supremo Tribunal Federal nem no TSE, né? Essa formação atual deles, para mim o Supremo Tribunal Federal é a suprema vergonha do Brasil. Então eu não confio em nada neles. E o TSE, como é formado também por parte do Supremo, eu confio pouco. Eles estão prometendo que vão fazer o escambau. Como eles têm sido autoritários, né? Um país que tem um ministro chamado Alexandre de Moraes, que acha que é xerife de uma cidade do Velho Oeste, né? Que pode prender, pode soltar, eu não sei. Mas como é que você avalia que com essa ferramenta nova que você usou, né? Ainda estava dando uma olhada ontem no teu Facebook, né? Sim. Eu estava vendo matérias, até a curiosidade ontem era saber quando é que eu tinha visto a história das máscaras, né? Aí eu consegui, sabe aonde? Através de uma edição do Jornal de Conselheiro Digital, nosso querido Luiz Antônio Sim. Dias publicou a edição número 122, eu até guardei o número, em 30 de abril, falando Sim. sobre esse trabalho que você fez, né? Ou seja, aquilo ali é uma mídia mais tradicional, que é um jornal, mesmo que digital, mas sendo usado através de uma ferramenta de rede social. Você imagina que as eleições vão ser assim daqui para frente? Ou você acredita que esses Supremos Tribunais Federais das Vergonhas vão atrapalhar que as redes sociais sejam usadas com liberdade? Que, para mim, tem que ter liberdade, tem que ter responsabilidade.
Eu sou totalmente contrário que se publique mentiras, né? Isso aí induz o eleitor erradamente. Mas como é que você olha essas eleições daqui para frente? Modesto, a questão das redes sociais, da internet em si, isso não é uma coisa que está aqui, que é nova e que não vai ficar. Essa é a realidade, né? Isso já aconteceu. As novas eleições e a próxima vão estar pautada em cima da internet, sem dúvida nenhuma. Agora, você tocou numa questão muito complexa nesse momento, que tem sido a retirada do direito das pessoas se expressarem, de dar a sua opinião na internet. O Supremo, nós temos convicção disso, do quanto ele vem se excedendo. Hoje ele vem se excedendo com a direita, de uma maneira muito acentuada. Mas movimento esse que não vai surpreender amanhã se for com todas as ideologias, com todos os lados, com todas as lideranças. Então, assim, é muito preocupante você ver uma posição do Supremo como vem acontecendo. Ontem, eu li uma reportagem de mais um portal de notícias que está fechando por receio de não ter segurança jurídica para estar atuando no Brasil. Então, assim, isso é muito sério o que a gente está vivendo. E talvez nós vamos entender isso mais no livro de história do futuro do que hoje com o entendimento. Eu vejo que as pessoas hoje não estão tendo a verdadeira noção do quanto isso é sério e é importante. Nós estávamos com presos políticos porque não, deu a sua opinião. O Daniel Silveira foi liberado ontem, mas não pode expressar opinião. Eu vou te contar uma coisa, Alexandre de Moraes, você é uma vergonha. Você é uma vergonha. Você é um xerifão de Araque. A verdade é essa. Libera o cara e diz que o cara não vai falar. Onde é que está a liberdade de expressão que está lá no artigo 5º da Constituição? Não, sem dúvida. Agora, esse pessoal hoje está mandando. E a gente está aceitando. Eu sou favorável a quebra-quebra? Claro, de jeito nenhum. Mas tem que ter um freio nisso. E o freio seria o Senado tomar vergonha na cara e alguns pedidos de impeachment que estão lá de Senado, de ministro, aplicarem o impeachment assim. Tem ministro que não merece usar a toga, não merece que a gente pague o famoso bota a toga neles, que já é uma vergonha, né? Então, cá entre nós, a gente tem... É preocupante, porque a liberdade de expressão no Brasil... Eles conseguem prender um deputado porque eu até entendo que aquele deputado se excedeu, mas é a liberdade de expressão que existe. Mas para eles não existe, para eles tem que ser a verdade deles e acabou. Então me preocupa sim o uso das redes sociais, não, mas pela arbitrariedade que eles estão cometendo, né? Eu não sei. A gente está falando aqui mesmo de bobeada, um bocadinho, aquele pensando lá de Friburgo, estão falando também, vão tirar do ar. Nunca se sabe, né? Sim. É um problema, né? Mas a gente vai conseguir vencer e vamos vencê-lo de forma ordeira, né? Eu não sou favorável, não estou aqui defendendo que ninguém ataque o Supremo Tribunal Federal, até porque a gente precisa, a gente precisa de uma corte constitucional. Agora ela tem que se fazer respeitada, que ela não faz hoje, né? Vamos falar de uma questão, você falou aí da dificuldade que você já... É um nome que não era muito conhecido das ruas. E teve a pandemia, né? Mesmo assim, você acredita que foi possível você conseguiu se movimentar de alguma forma mesmo nessa pandemia? Até porque vamos lembrar que na época da campanha, a pandemia tinha dado uma arrefecida, né? Como é que você lidou com essa pandemia, as ruas? Você conseguiu se movimentar de alguma forma? Fazer algumas reuniões? Como é que foram isso? Como é que a pandemia te atingiu de verdade? Eu sei que atingiu, claro, mas até aonde? Modesto, nós sempre preocupados o tempo inteiro com a questão da pandemia, né? Mas ao máximo tentamos nos reunir com lideranças, fazer visitas em bairros, em comunidades, em distritos, estar mais perto das pessoas. Só que realmente tinha uma preocupação da nossa parte e também da população, né, nesse movimento. Então, sem dúvida, foi um movimento muito mais cauteloso. Quem, nessa última eleição, não era conhecido politicamente, que era o nosso caso, sem dúvida nenhuma, teve que pagar um preço. Porque
impossibilitou muito de estarmos nas ruas, de fazermos visitas, de fazermos qualquer tipo de evento. Então, com isso, o político que já tinha um pouco mais de conhecimento, que já existia, né, no cenário, acabou tendo algumas vantagens naquele momento. Agora, que a pandemia mudou a vida de todo mundo, não só do candidato, mudou a vida do eleitor, muitas pessoas acabaram não indo votar. Muita gente não foi votar, eu sei. Eu estive conversando aqui até com um candidato a vereador, que faz um trabalho, o professor André, que faz um trabalho junto aos idosos. Ele falou que ficou apavorado, porque no dia era um tal de receber ligação de um idoso: "Ó, professor, eu queria lá votar em você, mas por causa dessa pandemia, não vou não." Então, ela teve, digamos, uma abstenção que já vem crescendo. Por aí a opção, para mim, equivocada do eleitor, porque eu fico perguntando, o camarada passa 4 anos xingando o político e depois não vai lá votar, para que adiantou? Não muda nada, né? Sim. Mas eu reconheço que a pandemia obrigou muita gente a ficar em casa. Agora, em que ponto ela atrapalhou mais a você, a outro, a gente nunca vai saber, né? Sim, com certeza. Eu diria que quem digamos, dependia mais do voto do idoso, foi mais prejudicado certamente, né? Sem Porque dúvida. o jovem, né, é mais atirado. Você é bem mais novo do que eu, mas eu também já fui jovem e podia falar certas coisas que eu não estava nem aí, né? Então é complicado. Mas ela acabou atrapalhando todo mundo. Sim. Tá? Isso aí a gente tem que reconhecer, né? Agora vamos falar de uma questão que a gente já está chegando aí nos 10 minutos finais. Você olhando com a distância de praticamente um ano, nós estamos gravando esse programa no dia 10 à tarde e a eleição foi no dia 15, ou seja, praticamente um ano. Que marca que você acredita que essa eleição deixou em você? Muito importante sua pergunta e muito inteligente, Modesto. Eu penso assim, que a maior marca que eu obtive nessa eleição foi a consolidação e a certeza do quanto eu amo Nova Friburgo, do quanto eu estou disposto a me dedicar por esse local e por esse povo. Porque em alguns momentos eu me perguntava, por que ou para que esse sacrifício todo? Eu não preciso da política na minha vida. Para quê? Por que esse sacrifício? E a verdadeira marca foi a certeza e a descoberta de que eu fiz isso tudo com um propósito de poder me dedicar para fazer o melhor para o lugar que eu vivo, que a minha família vive, que meus filhos e minha neta vivem. Então, assim, a grande marca foi essa certeza de o quanto eu estou disposto a fazer pelo meu povo e por Nova Friburgo. Aí tem outra questão. Você participou da campanha, fez isso, fez aquilo. O que você acredita que você fez e você repetiria novamente numa nova eleição? Imagina que você concorra novamente. Não, eu fiz isso e fiz certo. Faço de novo. O que você fala assim, puxa vida, se eu faria, eu faço de novo? Olha, Modesto, eu segui as convicções e os valores que nós tínhamos, o plano de governo. Nós dedicamos muito tempo na construção do planejamento, mas o que eu faria de novo, com certeza, não me arrependo, foi seguir de fato à risca o planejamento e o que nós havíamos proposto. Eu tive muitos, ou talvez vários convites que poderiam desviar um pouco o planejamento, a linha, a conduta, só que não estava coerente 100% com o projeto. Então, posso te dizer que tudo que nós fizemos foi com total coerência, 100% de coerência ao que havia sido proposto e ao projeto inicial. Então, isso eu acho que tem muito valor, para mim tem muito valor. Agora, se tem, porque de repente você vai falar comigo, não tem. Tem alguma coisa que você fez que você não faria numa próxima campanha? Eu acho que tem algumas coisas. Eu vejo em alguns momentos... Quer dizer, aí você fala também se você achar que deve, né? Que não, vezes... sim. Olha, o meu papel durante a campanha, eu tinha o dever de liderar o meu grupo,
liderar, de motivar, de ser exemplo. Então, teria tido, em alguns momentos, um pouco mais de pulso, em outros momentos, teria dado um pouco mais de liberdade a algumas lideranças, porque o grande desafio no lidar com todo aquele grupo, com todas aquelas emoções, por mais que eu seja gestor e líder há muitos anos, né, há algumas décadas, naquele momento, no calor, a gente acaba travando alguns, dando um pouco mais de crédito a outros. Então, uma coisa que eu vou aproveitar até o momento, né, aqui, para me desculpar com alguém que talvez em algum momento eu tenha impedido de apresentar um planejamento, ou alguém que eu tenha, de alguma maneira, desmotivado, porque controlar, a palavra não é controlar, mas motivar todo aquele grupo, criar aquela sinergia, não é fácil, não. Então, o grande aprendizado é cada vez mais no lidar com as pessoas, cada vez mais ouvir as pessoas. Eu já ouço, mas tem que ouvir mais, tem que entender cada um, porque o grande desafio talvez seja lidar com nós, né? Nós no sentido de comunidade. É a hora que a gente tem que lidar com os amigos, lidar com os colegas, lidar com as pessoas que acreditam nas mesmas coisas que nós ou nas que não acreditam. Esse lidar com o ser humano eu acho que é o grande desafio. E eu acho que toda a campanha e todo o convívio a gente está evoluindo nesse processo, no lidar com as pessoas. Em verdade, em tudo, né? Com certeza. Nós somos seres complicados. A verdade é essa. Nós somos seres complicados. Qualquer coisinha, sim, você, quando vê, emburra e você não sabe nem por que, às vezes, né? Agora, nós fomos nos últimos 5 minutos e vem a pergunta que eu não posso deixar de fazer, né? Poderemos ver o seu nome nas urnas de 2022, nas urnas de 2024? Isso já passa pela tua cabeça? Como é que está a tua cabeça nesse sentido, hein? Modesto, essa pergunta, ela é muito simples de ser respondida. O que acontece, né? Hoje, eu não respondo se quero, se não quero, se vou e se não vou, somente pela minha vontade. Desde o início, eu participo de um grupo no estado do Rio de Janeiro, de conservadores da direita, que vem montando um planejamento, um estudo para entender o cenário. A gente sabe de todo o potencial que Nova Friburgo tem para fazer um deputado federal, 2 deputados estaduais, ou talvez até mais. Só que a falta de união, a falta de planejamento em Nova Friburgo, as divisões, talvez os excessos de candidatos, vem causando o que a gente já vê há bastante tempo, que é não termos o nosso representante nem na Câmara, nem na Assembleia Legislativa. Então, isso tem sido muito ruim. Então, a gente sabe, e os estudos demonstram que Nova Friburgo precisa, no mínimo, de um deputado federal e de 2 deputados estaduais. Então, o grupo fez essa identificação e nós estamos terminando de fazer uma avaliação, tá? E essa avaliação sendo positiva, eu estou, sim, à disposição do grupo conservador de direita do estado do Rio de Janeiro, se for da vontade do grupo que eu seja o representante em Nova Friburgo, na região, eu estou à disposição. Agora, mais importante do que se é a minha vontade, se é o André ou não, é entendermos a necessidade de Nova Friburgo ter os seus representantes, até para ajudar o atual governo, até para que possam vir emendas. É muito claro e normal, Modesto, que um deputado federal, estadual, trabalhe focado na cidade dele, onde estão os seus eleitores. E Nova Friburgo precisa fazer deputados estaduais e federais de Nova Friburgo e da nossa região. Nós já fizemos isso em 2006, elegemos 2 deputados estaduais e um federal. Na época nós conseguimos aí junto aos meios de comunicação, inclusive a TV Zoom, eu fui um dos que participei com muita força nesse movimento, vote somente nos candidatos da terra. Eu continuo defendendo essa tese, vote somente nos candidatos da terra. Eu só voto em candidato da terra. Na última eleição, por exemplo, nós tivemos um deputado federal que tem ligações com Friburgo, mas nenhum friburguense, leitor, né? Que para mim candidato da terra é um leitor daqui. Ele tem que estar com o título aqui.
Nós temos alguns nomes de pessoas que trabalham por Nova Friburgo e não têm um título daqui. Eu não vou ficar citando nome que a gente vai esquecer alguns, mas eu vou continuar defendendo que nós votemos em candidato da terra. E espero que nós tenhamos o bom senso de não ter uma leva de... Como não tem coligação no ano que vem para as eleições proporcionais, que a gente não tenha tantos candidatos que acabam dando 500 votos para um, 1.000 para outro. Não, nós temos cerca de 152 mil eleitores. Nós podemos sim, tranquilamente, fazermos 2 deputados estaduais e pelo menos um federal. Que federal hoje não temos, né? Porque eu não considero Glauber Braga representante nosso. Ele há muito tempo é representante, sei lá de quem é, mas não é de Nova Friburgo. Tá? E nós não temos nome. Nós tivemos alguns deputados eleitos com votos daqui, mas não são daqui. Ajuda aqui, ajuda ali, mas não é a mesma coisa. Bem, estamos chegando aí ao final. Quero agradecer meu querido amigo e irmão Minelvino Neto, que eu sei que fez um esforço para chegar aqui. Marconi lá em cima, obrigado Marconi. Não sei se a Alice está te ajudando hoje. Pablo Machado está na área. Obrigado por vocês terem me ajudado a fazer mais esse programa. E André, 1 minuto para a sua despedida. Modesto, eu quero agradecer. Agradecer a você, agradecer ao friburguense, agradecer mais uma vez aos votos que eu obtive e deixar aqui muito claro que a minha intenção e a minha vontade é de ver Nova Friburgo prosperar. Eu penso que é muito importante que Nova Friburgo esteja ligada ao Estado, esteja ligada à União, para que a gente tenha, assim, grandes obras, grandes projetos e um apoio ao atual governo para que o atual governo, as lideranças políticas da próxima eleição, governo estadual e federal juntos, possam construir uma Nova Friburgo com desenvolvimento econômico, com grandes obras e acabando aí grandes gargalos e problemas que a gente acompanha há tanto tempo, desde uma enchente no Rio, ao alagamento de ruas que se repetem, a problemas crônicos do município. Então eu penso que é muito importante que a gente pense em Nova Friburgo de uma maneira macro. O que é uma maneira macro? É entender que a gente tem Nova Friburgo, mas que precisa estar inserido num trabalho estadual, num trabalho federal, para que aí sim a gente consiga fazer grandes projetos na cidade. Então eu quero agradecer a oportunidade. Obrigado. Rapidamente, só diga sim ou não. Você falou nas eleições de 2022, 2024, pode você voltar a tentar a cadeira número 1? Sim. Tá, importante a gente saber isso. Ou seja, 2024 também não está fora dos teus horizontes. Não, hoje, Modesto, eu estou à disposição do projeto conservador de direita para o Estado, para o Brasil e principalmente para Nova Friburgo. Muito bem. Eu, antes de dar boa noite a vocês, como sempre, eu deixo uma frase. Essa vem do grande Fernando Sabino, jornalista e escritor brasileiro que faleceu em 2004 aos 80 anos. Ele disse o seguinte: o otimista erra tanto quanto o pessimista, mas não sofre por antecipação. O otimista erra tanto quanto o pessimista, mas não sofre por antecipação. Eu estou falando isso para aí porque a gente vê tantas pessoas aí que passam a vida tão pessimista, que sofre tanto, e às vezes nem errado dá, né? Mas já sofreu antes. Então não vale a pena. Vamos lá. O otimista erra tanto quanto o pessimista. Mas quem é otimista não fica sofrendo antes da hora, tá bom? Uma boa noite a todos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.